tarde a todos, muito obrigado pela presença. Cecília, você está de parabéns, né? Foi a Cecília. Eu estou de poesia aqui. Há quantos anos a gente pensou nesse evento? 2 anos? Ano passado, né? Pois é. Já fazia um curso, e aí então a gente pensou em fazer um evento comemorando os 70 anos da edição de Corpo de Baile e do Grande Sertão Veredas, né? E como disse o Jean, 80 anos do Sagarana. O Guimarães Rosa é uma figura ímpar na literatura brasileira, né? E a gente viu um pouco disso aqui, né? Inspirando tanta gente, né? A comporem canções, a recitarem as suas famosas frases, né? Muitas delas do Jagunço Riobaldo, tá certo? Tá certo. Quando o Brincante foi inaugurado, em 1992, precisamente, aqui atrás, né? Exatamente aqui atrás, eu e a Renata Mata fizemos um espetáculo dedicado ao romanceiro. Cantávamos, eu e ela, vários romances. E a razão pela qual eu estou aqui é justamente porque conversava eu com a Cecília sobre a presença de um romance no Grande Sertão Veredas. Talvez alguns de vocês desconheçam o sentido da palavra romance, já que o Grande Sertão Veredas é um romance. Mas o romance, numa acepção mais antiga, é uma narrativa em versos, 7 sílabas, que eram e ainda são, embora de maneira muito discreta, cantados pelo povo. Eu vou falar um bocadinho a mais sobre o romance, mas eu acho que é melhor começar cantando um deles, né? Então vai esse aqui, que eu recolhi, mas eu encontrei na obra de Ariano, no romance de Ariano, A Pedra do Rei, que é A Filha do Imperador do Brasil. O imperador Dom Pedro tem uma filha bastarda, a quem quer tanto bem que ela ficou magoada. Um dia pela janela, esqueci do começo, peraí. O imperador Dom Pedro tem uma filha bastarda, a quem quer tanto bem que ela ficou mal criada. Queriam casar com ela barões de capa e espada. Ela, porém, orgulhosa, a todos que recusava. Esse menino, aquele é velho, aquele não tem barba, o de cá não tem bom pulso para manejar uma espada. Dom Pedro falou-se rindo, ainda serás castigada. Não vá tu de algum vaqueiro terminar apaixonada. Na fazenda do seu pai, já no fim da madrugada, um dia pela janela a infanta se debruçava e viu passar 3 moradores que trabalhavam de enxada. O mais garboso dos 3 era o que mais trabalhava. Tanto plantava algodão como do gado cuidava, vestia gibão de couro, fortes sapatos calçava, naba do chapéu de couro, fina prata estrelava, e logo desse vaqueiro a infanta
mulata se apaixonava e o vaqueiro só cavando, ele sabe o que cavava. A princesa se chama Velha, em que tanto confiava. Estás vendo aquele vaqueiro ali na terra trabalhando? Homens dos cavaleiros, por nenhuma um trocava. Vai chamá-lo ali depressa e que ninguém saiba de nada. A velha vai ao vaqueiro que na terra trabalhava. Vem comigo, meu vaqueiro, vai ser esta vista baixa. Levanta os olhos que vês a estrela da madrugada. Passaram pelo portão, que a porta estava fechada. Na camarinha da moça o vaqueiro já chegava. Senhora, o que é que me manda? Eu vim por vossa chamada. Quero saber se te atreves a queimar minha coivada. Atrever-me atrevo a tudo, que um homem não se acovarda. Me dizei, porém, senhora, onde está vossa coivara? É abaixo dos dois montes, na fonte das minhas águas, abaixo do tabuleiro, lá na furna da pitada, no corte da desejada, no rastro da perseguida. Passa um dia folgando, uma da noite passava, e o vaqueiro só cavando, ele sabe que cavava. À meia-noite a princesa pede tréguas porque inçada. Basta, basta, meu vaqueiro, queimaste mesmo a coivara. Não sei se por varas morro ou com ela incendiada. E assim a filha do rei do orgulho foi castigada. Bem, então romance, a palavra romance vem do advérbio latino romanice, eu não sei exatamente como se pronunciava na época a palavra, e queria dizer, é um advérbio, né, de modo, queria dizer a maneira de Roma. Então nós sabemos que o Império Romano cai ali no século XV, né, no século V, e aí começa a haver uma lenta e gradativa transformação do latim nas línguas que a gente chama hoje de neolatinas, né? Onde estão o português, o francês, o rumeno, o catalão, o espanhol e mais algumas poucas. Então, entre as línguas realmente neolatinas se firmarem e aquele latim, então se falava uma língua de transição que se dizia a maneira de Roma, né? Se falar em romance. E aí, então, dentro desse contexto, algumas histórias que se falavam dentro dessa língua ganharam o nome de romance. E essas histórias têm como ponto de partida as chamadas gestas de Carlos Magno, né? Gesta, não é de gestar, as façanhas de Carlos Magno. Então, nos palácios, nas cortes, se contavam as histórias, os feitos de Carlos Magno, e com o tempo essas histórias começam a sair do universo palaciano, começam a ganhar as ruas, e o povo então começa a recontar essas histórias, só que quando elas eram cantadas em palácios, eram cantadas de uma maneira bem
bem longa, né? Os poetas escreviam e passavam às vezes as noites contando aquelas histórias. E aí, quando cai para as praças e ruas, o povo começa a fixar aqueles momentos mais interessantes da história. Como a gente, quando vai a um filme, vai contar uma pessoa que a gente gosta, a gente conta, reduz o filme e conta aquele momento, ou aqueles momentos que mais a gente fixou na memória e que são os mais provavelmente interessantes. Pois bem, e é assim que vai nascendo um corpus, um elenco, um repertório de romances que são cantados pelo povo e que chega ao Brasil também. Então, esse romanceiro ele é sobretudo de presença hispânica e é de uma robustez, de uma extensão enorme. No Brasil, então, esses romances, praticamente as cantadeiras de romance, praticamente não mais existem, né? E, eu vou falar de uma depois aqui, pois bem, eu tenho lembrança de uma chamada Dona Militana, né? Era uma mulher negra, muito curiosa, muito interessante, cachimbava, e ela cantava romances, né, a passar da noite. Né? Inclusive, ela gravou 3 DVDs, 3 long-plays, com mais de 60 romances. E imaginem vocês, era uma mulher analfabeta, sabia aquilo tudo de memória. Né? Mas Dona Militana é uma das pouquíssimas, né? Ela faleceu, quer dizer, não existe provavelmente mais cantadeiras no Brasil. Bem, eu vou cantar aqui um outro romance. Esse é um romance de feição brasileira, né? E que ele conta uma história, normalmente a maioria desses romances partiam de fatos, de acontecimentos, né, narrativos. De certa forma, era a internetzinha da época. Era um momento que as pessoas se reuniam depois do Jornal Nacional, na novela, para escutar então as histórias. E essa aqui fala um pouco de uma história que provavelmente aconteceu, que foi de uma nau, que partindo de Pernambuco, ficou à deriva, e quase que antes de chegar em Portugal, quase que haveria ou houve antropofagia nessa nau. Né? Então esse núcleo criou essa história aqui, que então eu vou contar para vocês. Lá vem a nau catarineta, que tem muito o que contar. Há mais de 1 ano e 1 dia que vagavam pelo mar. Já não tinham o que comer, já não tinham o que manjar. Então sortes, aventura, a quem se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão general. Tenham mão meus marinheiros, prefiro ao mar me jogar. Antes quero que me comam ferozes peixes do mar, do que ver gente comendo carne do meu natural. Esperemos um momento, talvez possamos chegar. Sobe gajeiro, naquele mastro real. Desse Vesteca de Espanha, gajeiro, e areias de Portugal. Não vejo terra de Espanha, nem areias de Portugal. Enxergo 7 espadas duas que vêm para vos matar. Vai mais acima, gajeiro, sobe no toque real.
Vê-se mesteca de Espanha, o gajeiro e areia de Portugal. Já vejo terras de Espanha e areia de Portugal. Enxergo mais 3 donzelas debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, outra na roca a fiar. A mais chiquitita de todas está no meio a chorar. Todas 3 são minhas filhas, as que me dera beijar. A mais pequenina de todas, gajeiro, contigo a ele casar. Não quero a vossa filha que vos cuidou, Que vos custou a criar. Dou-te meu cavalo branco, que nunca teve outro igual. não quero vosso cavalo, Meu capitão general, dou-te a Catarineta, que nau tão bela em seu navegar. não quero a Catarineta, que naus não sei manobrar. Que queres então, gajeiro, que alviçarás dar? Capitão, eu sou o diabo, e aqui vim foi vos tentar. O que eu quero é vossa alma para comigo a levar. Só assim chegais a porto, só assim eu vou vos salvar. Renego de ti, demônio, que estavas a me tentar. A minha alma eu dou a Deus, e o meu corpo eu dou ao mar. E logo salta nas águas o capitão general. Um anjo pôs nos braços, não o deixou se afogar. Dá um estouro, demônio, acalmam-se o vento e o mar, e a noite a Catarineta chegava ao porto de mar. La 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 la, pa 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 pa, pa 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 ra pa pa pa, pa pa ra pa ra pa ra, pa 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 pa, pa 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 pa. Pois bem, o Grande Sertão Veredas, acredito que a maioria de vocês saibam, ele tem como um dos fios temáticos um desses romances, né? Precisamente o da donzela guerreira, o da donzela que vai à guerra. E, juntamente com os outros 2 eixos, o outro é a da guerra, né? Da guerra contra o Hermógenes, que matou o Joca Ramiro, pai de Adorim. E depois o outro eixo é o eixo metafísico, filosófico, né? Aquele que nos faz colocar o livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão, e antes de dormir, abrir uma página ali, você lê e vai sempre encontrar uma frase bonita, cheia de sentido, de significado. Muito bem. E esse romance,
ele faz menção a ele numa outra obra que é o Corpo de Baile, precisamente na história, uma história de amor, não é isso, Cecília? Uma história de amor, onde ele faz alusão a uma senhora que cantava romance e que se lembra desse romance, né? Eu já ouvi até dizer que o Grande Sertão Veredas, a história do Grande Sertão, faria parte, em princípio, do Corpo de Baile. Não sei se isso é vero, mas enfim, eu vou ler para vocês aqui um tiquinho, justamente da parte de uma história de amor, em que o Rosa relata dessa noite de festa, lá onde eles iam cantar romances, né? Ela recontava a história de um príncipe, cantadeira, né? Que tinha ido guerrear gente ruim, 3 longe da porta de sua casa, e fora ficando gostando de outro guerreiro, Dom Varão, que era uma moça vestida disfarçada de homem, de Adurim, no caso do Grande Sertão, né? Mas Dom Varão tinha olhos pretos, com pestanas muito completas. O coração do príncipe não se errava. Ele nem podia mais prestar atenção em outra nenhuma coisa. Vai daí, foi perguntar ao pai e à mãe dele, suplicar conselhos. Pai, minha mãe, não, pai, minha mãe, estou passado de amor. Os olhos de Dom Varão é de mulher, de homem não. A rainha ensinava ao filho, seguidos 3 estratagemas, astúcia por fazer Dom Varão esclarecer o sexo pertencido. Está falando o narrador, né? Quando sucedia esse final, o príncipe e a moça se casavam, nessas glórias tudo dava certo. Muito bem. Então eu vou cantar esse romance para vocês aqui. Eu vou começar pedindo desculpa porque é um romance um pouco longo, em termos, né? Um pouco maior do que esses que eu cantei aqui. E eu compus as melodias para ele, sim, esses romances. As melodias não são populares, né? Desses que eu cantei. Assim como desse aqui também. Então eu criei várias melodias e cantava nessa ocasião. Só que faz 20 anos eu esqueci das melodias. Então eu tive de catucar a cabeça aqui, né? Raspar aqui os neurônios para compor mais as outras melodias. E aí eu não fixei muito bem. Então vocês encarem essa cantação aqui desse romance ainda como uma forma se fazendo. Tá bem? Já se apregoam as guerras entre França e Aragão. Ai de mim, que já sou velho, e as guerras me acabarão. Tenho 7 filhas moças e nenhum filho varão. Responde a filha mais velha com toda a resolução. Venham armas e cavalos, que serei filho varão. Os teus olhos são serenos, filha, te descobrirão. Quando passar pela armada, porei os olhos no chão. Os teus cabelos são longos, filha, te descobrirão. Dê-me cá uma tesoura, que porei eles no chão. Teus peitos já estão crescidos, filha, te descobrirão.
aperto eles com panos feitos, encolherão. Os teus pés são delicados, filha, te descobrirão. Passe pra cá tuas botas, encho eles de algodão. E quando fores à guerra, filha, como lá te chamarão, eu serei o conde Daros, filho do rei Dom João. Lá se vai o conde Daros para os campos de Aragão, montado no seu cavalo com uma bota e gibão. E chegando na batalha, foi saudar seu capitão. E o capitão respondeu com grande admiração. Ele olhou para os olhos dela e ela olhou para o chão. E o capitão vai para casa com peito em confusão. Senhor Pai, eu trago mágoas dentro do meu coração. Ninguém me tira da cisma os olhos desse varão. Do jeito que olham pra gente e depois olham pro chão. Os olhos de Conde Daros são de mulher, de homem não. Convidai-o vós, meu filho, para convosco feirar, que se ele mulher for, com as fitas há de engraçar. Oh, que bela gada, adaga essa, para com os homens brigar. Oh, que lindas fitas estas, para as moças enganar. Convidai-o vós, meu filho, para convosco dormir, que se ele mulher for, não se há de querer despir. Oh, que bela cama é essa, pra com as damas deitar, mas dois homens numa cama mandarão nos açoitar. Senhor Pai, eu trago mágoas dentro do meu coração. Os olhos de Conde Daros são de mulher, de homem não. Convidai-o vós, meu filho, para convosco nadar, que se ele mulher for, o convite há de escusar. A donzela, coitadinha, começou a desnudar-se, mas a roda da fortuna, seu destino veio mudar. Traz seu pajem uma carta, faz a moça se alegrar. A alegria dura pouco, eram novas de pesar. Novas me chegam agora, novas de grande pesar, de que minha mãe é morta, meu pai se está a findar. Os sinos da minha terra estou ouvindo tocar, e duas irmãs que tenho, daqui as ouço chorar. Monta, monta, cavaleiro, se quiser me acompanhar.
7 anos andei na guerra, me fiz de filho varão. Ninguém me conheceu nunca, senão meu capitão. Conheceu-me pelos olhos, que por outra coisa não. Conheceu-me pelos olhos, que por outra coisa não. Bem, eu vou cantar ainda. Posso? Dá tempo? Não queria passar de 1h30. Mas aí eu queria cantar uma canção que a Cecília fez. Nós estávamos conversando sobre embolada, né? Que é uma forma poética nossa, autóctone, nascida no Brasil, né? Diferentemente dessa, que já é um transplante para a gente, né? Mas a embolada não. Então ela fez essa. E aí o seguinte, e ela faz uma coisa muito bonita, ela enumera as obras de Guimarães Rosa na cabeça de cada estrofe, né? Muito inteligente, muito bem feito. Então eu fiz uma melodia, vou cantar aqui para vocês. O sagarã primeiro é a entrada para a obra tão falada que eu agora vou cantar. Tem o burrinho, matraga e sarapalha, o coração se orvalha, invenção de admirar. Corpo de baile convoca todos os sentidos, o tato e os ouvidos, olhos, cheiro, paladar. 7 novelas da infância à velhice, de amor e de sonhice, tanta coisa pra gostar. Grande Sertão é o livro mais famoso, dele até o tinhoso teve vez de se mostrar. Só que não veio, pois é falso imaginado, mas bagunça um bocado, e Eobaldo vai cantar, contar. Amarelinho, apelido carinhoso, do autor ao seu formoso 4º livro a publicar. Mas são as primeiras histórias, não tem segundas, narrativas tão profundas, do mundo, dão muito que pensar. O Tutameia é um livro bem composto, que a gente lê com gosto, mas sem muito decifrar. São as 40 historietas inquietantes, imagens desconcertantes, prefácios para complicar. Estas histórias é um livro encantado, o autor se fez finado, não conseguiu terminar. Mas Peonceiro, o rios do comandante, o dar das pedras brilhantes, para-o para completar. Ave palavra, volume que te dá asas, que acende muitas brasas e nos leva a voar. Da Alemanha ao sertão dos brasileiros, tem bicho no mundo inteiro, tem textos de arrepiar. Depois o Magma, o seu livro verdadeiro, deu a volta, foi primeiro do poeta a estrear. Mas os seus versos estiveram em segredo, decantou Zuaedo em prosa espetacular. Quem é o homem que criou tanta beleza e com toda sutileza o amor fez baralhar? Guimarães Rosa, poeta do infinito, homem humano, não mito, sempre a nos inspirar.
Guimarães Rosa, poeta do infinito, homem humano não mito, sempre há nos inspirar. Para fechar, eu fiz uma canção com o poeta Wilson Freire, falando do amor de Riobaldo por Diadorim. Mas aí eu achei que ficaria melhor se eu apresentasse através de uma gravação em vídeo que nós fizemos. Pode baixar então o vídeo e me permite então apresentar essa canção que escrevi com o poeta Wilson Freire e que chamo de O Romance de Riobaldo com Diadorim, e que está no DVD Lunário Perpétuo. Então é isso. Então, já agradecendo aqui a presença de todos, muito obrigado. Eu acredito que também, não sei se ela ainda vai falar ainda alguma coisa, provavelmente sim, né? Então, obrigado.